Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui da nossa disciplina, especificamente a disciplina na verdade, a nossa série do Através da Bíblia, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, estamos aqui analisando o livro de Josué. E nesta aula, a gente está especificamente aqui no capítulo 10, certo? E aqui no capítulo 10, nós estamos aqui no versículo 12. O que nós podemos ver aqui no versículo 12? Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel. O que nós temos aqui, né? Lembra que a última coisa que aconteceu, né? O último ponto que apareceu aí para nós foi exatamente o fato de que o povo, né, aquela coalizão militar foi derrotada exatamente por conta das pedras que Deus enviou. E agora aqui no versículo 12, Deus fala com Josué. Aliás, Josué fala ao Senhor, né, no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Então, mais uma vez aqui, sem entrar exatamente no mérito da questão tão detalhadamente, a mão de Deus se mostra como o que é responsável, que é dono, que é Senhor sobre os fenômenos naturais e sobrenaturais. Quando o que nós temos aqui foi exatamente um dia mais prolongado para que a derrota desse povo contra o qual o povo de Israel estava indo pudesse ser completa, não tivesse mais espaço para discussão. Agora eles estavam ali para serem derrotados, ponto. Essa é a questão. Eles vão ser derrotados. E um dia mais longo seria o suficiente para isso, e Deus deu para eles um dia mais longo. Agora, um toque hermenêutico é bom aqui que nós consideremos o fato de que o povo de Israel é um povo que, aliás, melhor dizendo, o fato de que nós temos aí o sol parou, né? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. A gente sabe que o movimento da Terra, né, na verdade, ele é um movimento que é um movimento de rotação, né, o que torna o dia dia, né, e a noite noite. A gente sabe que é um movimento de rotação. E a gente sabe também que o que traz os períodos do ano, né, exatamente, é o movimento de translação. E esse movimento de translação e ao mesmo tempo de rotação diário, né? E o de translação, que dura exatamente os 12 meses, que traz para a gente as estações do ano e tudo isso, né? É bom considerar esse ponto aí. A gente sabe que isso tudo gira em torno do Sol. Nós sabemos que isso é em torno do Sol. Não é o Sol que fica se mexendo. Na verdade, é a Terra que se mexe e que gira em torno de si mesma, no movimento de rotação, e gira em torno do Sol, no movimento de translação. Professor, então aqui o texto está dizendo que o Sol parou. Se o Sol parou, e não foi dizer que a Terra parou, isso quer dizer, então, que a Bíblia tem erros. Porque a gente sabe que não é assim que acontece. Então, a Bíblia tem erros, né? Aí alguém poderia, de fato, dizer isso. O que nós respondemos em relação a isso? Bom, a gente precisa observar o texto a partir da forma como ele foi escrito para as pessoas para quem ele foi escrito. E o livro
por exemplo, o livro de Josué, ele não foi um livro escrito para uma comunidade científica do século 21. Ele não foi um livro escrito para nós nesse sentido direto. É claro que nós estamos aqui estudando e a aplicação dele cabe a nós, nesse aspecto teológico. Mas em termos do propósito de Josué, Josué foi escrito originalmente para um público específico lá do povo de Israel. Beleza? Originalmente, a aplicação dele, a validade dele, o valor dele, tudo é para nós hoje, no sentido de que tem valor, é a palavra de Deus, isso é ponto pacífico, não discutimos essa questão. Mas, originalmente, exegeticamente, precisamos saber qual é o propósito original de Josué. Que propósito é esse? É exatamente esse, de alcançar essas pessoas naquela época. Essas pessoas dessa época não tinham um entendimento de movimento de rotação e de movimento de translação da Terra sobre o Sol. O que eles viam se movimentar naquela época? O que eles viam se movimentar? Eles olhavam para cima, como nós podemos olhar hoje, e o que eles viam? Eles viam o Sol que nascia em um certo lugar e se punha em um certo lugar. Então, se eles, na perspectiva deles, veem o Sol em um lugar e ele fica lá parado por mais tempo do que o normal, o que eu entendo? Como é que eu diria isso? Eu diria, o Sol parou. E eu digo mais, até hoje, na nossa linguagem, a gente diz, eu acabei de falar, e você nem reclamou, né? O Sol nasceu e o Sol se pôs. Mas a gente sabe que não foi o Sol que nasceu, nem foi o Sol que se pôs. Foi um giro de 360 graus da Terra em torno do seu eixo. Mas por que a gente diz que o Sol se pôs? Por uma linguagem de acomodação, por uma força de expressão, por uma espécie de metáfora, não sei exatamente. Mas o ponto é, nós falamos isso. Se nós fazemos isso hoje, com todos os conhecimentos, todas as descobertas da astronomia, todas as descobertas da física em relação ao universo, quanto mais um hebreu, há mais de 2.000 anos, há 3.000 e tantos anos, não diria então que o Sol parou. Na perspectiva dele, parou e pronto. Dentro daquilo que ele está apresentando, ele fez o que precisava, ele falou o que precisava falar. Não está errado. Então, quando alguém chegar para você e dizer que, mas aqui tem um erro, é você dizer que você não está lendo certo o texto. Você não vai esperar. Você não vai esperar que o autor fosse escrever para uma revista científica de astronomia, que Josué estivesse escrevendo para uma revista científica de astronomia dentro do século XXI. Seria anacrônico. Então é por isso que nós temos aí. Tendo explicado esse ponto, é claro que isso mostra mais uma vez que essa batalha, que essa vitória é uma vitória do Senhor. É uma vitória do Senhor sobre esse povo. É Deus que está trazendo a vitória para o povo de Israel sobre os cananeus, sobre nesse empreendimento da conquista da terra de Canaã. Não é outra coisa senão a obra de Deus. Então, Deus trazendo um dia mais longo para o povo de Israel, como eu estou apresentando para você, nada mais é do que uma forma de apresentar exatamente o povo sendo aquele que está seguindo a Deus, mas quem está na dianteira e quem está agindo mais diretamente é Deus e não o povo de Israel. O povo de Israel segue, mas essa vitória é de Deus. E acontece que Deus permite que o seu povo participe disso, certo? Versículo 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá e anunciaram a Josué. Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué,
rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém, não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-los entregou nas vossas mãos. Josué já entendeu o recado de Deus. Qual é o recado de Deus? Esses reis já estão nas nossas mãos. Ah, mas eles estão fugindo. Ok, mas eles estão em nossas mãos. Não, eles foram para uma cova. Eu sei, mas eles estão em nossas mãos. Por quê? Porque Deus deu. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de se ferir com muita grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas terras fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento, a Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram 5 reis, estavam lá escondidos. O rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel, e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhe disse: não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido. E na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até o dia de hoje. Então você vê como Josué de fato entendeu. Deus disse que esses reis estavam na mão de Josué. Deus disse que eles estavam entregues na mão de Josué. Josué confiou. Foi lá, fez o que precisava fazer. Quando ele voltou, abriu a cova, chamou os reis. É assim que vai ser feito com esses que vão contra Israel. Esses reis foram mortos, foram colocados lá para que todos vissem. Depois foram tirados e colocados na mesma cova que assim eles se esconderam. Tudo isso para quê? Para dar um recado para o povo de Israel. E qual é o recado? O recado é, eles precisam confiar em Deus. Eles precisam confiar que Deus vai dar essa vitória para o povo de Israel. Porque é isso que Deus faz, Ele cumpre suas promessas. Não importa se é um estratagema, não importa se é uma coalizão militar, não importa o tamanho do exército, se Deus entregou esse povo, se Deus entregou para esse povo a vitória, essa vitória será alcançada por esse povo. Não há discussão em torno de que se Deus vai vencer essa batalha será vencida por Deus, e Ele já deu essa vitória ao povo de Israel. Como? Como foi que Deus deu essa vitória para o povo de Israel? Ele já disse. Ele já prometeu para Moisés. Ele já prometeu para Moisés. Ele já prometeu para Abraão essa terra. Estou entregando essa terra, Deus poderia dizer. Para vocês, eu já prometi. Eu estou cumprindo aquilo que eu prometi para vocês. Então essas vitórias nos ensinam isso, que uma vez que Deus promete, uma vez que Deus coloca para nós a sua promessa, não temos mais que discutir, somente confiar que Ele de fato nos dá a graça daquilo que Ele promete. Obviamente não por nosso merecimento, mas porque Ele assim nos abençoa. Temos aqui no versículo 28 agora
A conquista do sul de Canaã se completa quando Israel conquista todas as cidades principais, conforme a promessa da invencibilidade a Josué feita por Yahweh. Veja aí no versículo 28, no mesmo dia tomou Josué a Maquedá e a feriu à espada, bem como a seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como o fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. E o Senhor deu nas mãos de Israel e a ele e a seu povo, a ela e ao seu rei. E a feriu a espada, e ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis. Sitiou-a, pelejou contra ela, e o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte tomou e feriu a espada a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Oão, o rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, e a ele e ao seu povo, sem deixar nem sequer um. A gente vai falando e a gente vai percebendo, é Deus que está dando essa vitória. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela, e no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela não estavam. Então você vai vendo que todas essas vitórias são atribuídas exatamente a Deus. Então, no final de tudo isso, a gente chega no versículo 42, e de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras. Por quê? Porque Josué era muito bom militarmente? Por quê? Porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. É por isso. A vitória de Israel não é pela força de Israel. É porque o Deus de Israel, o Senhor, Deus de Israel, luta por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Mas esse texto aqui é lindo. Esse texto mostra pra gente qual é o propósito de Deus em tudo isso. É mostrar que é Deus que está vencendo. Por que Josué venceu? Por que esses reis foram derrotados? A razão é simples. A razão é: Deus lutava por Israel. Essa é a única razão pela qual nós devemos confiar e seguir adiante. Por que eu preciso seguir adiante se é tão difícil a vida cristã? Por que eu tenho que seguir adiante? Por quê? Porque Deus luta por você, meu irmão. Porque Deus luta por você. Nós não temos outra razão de fato para lutar se não for essa, pois agarre-se a esta: Deus luta por você. A vida cristã de fato é cheia de lutas, mas Deus luta por você. Temos aqui o texto de Josué novamente. Agora vamos para o capítulo 11. Aqui no capítulo 11, nós temos uma nova seção, certo? Essa seção do capítulo 11, ela começa aqui dizendo a campanha, isso estamos seguindo o material do Carlos Oswaldo Pinto. A campanha do norte garantiu o controle israelita sobre toda Canaã, apesar do maciço esforço de guerra dos cananeus contra Israel. Então aqui é 11, 1 até os 15. 11, 1 até o 15. O
que é isso, né? A campanha, isso tudo foi a campanha do sul, né, que nós falamos até então. Então agora vamos para a campanha do norte. Ela garantiu o controle israelita sobre toda Canaã. Agora estavam no sul, agora o norte. Ao vencer tudo isso, eles garantiram controle israelita sobre toda Canaã, ou seja, foi uma conquista. Vamos ver, né? Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, agora esse pessoal do norte, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Akzaf, e aos reis que estavam no norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Kineret, nas planícies e nos planatos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, uma nova coalizão, né? Esse é o ponto. Muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros, ou seja, agora o pessoal vai com força mesmo contra Israel. Todos estes reis se juntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Então é uma enorme coalizão, certo? Em resposta aos relatórios dos triunfos de Israel no sul. Israel foi para o sul lá, Gibeão, o pessoal veio para lá e saiu vencendo, destruindo todo esse povo, todos esses reis, uma vitória completa. Agora eles vão para o norte, né? E o que fazer agora? É muita gente, Deus sabe que é muita gente. O que Deus fala para Josué? Isso é lindo, pessoal, lindo. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Interessante esse texto aqui no versículo, capítulo 10, versículo 6, né? Não, esse aqui é 11, versículo 6. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. É isso que você precisa fazer, Josué. Você precisa ferir, né, o calcanhar, cortar o calcanhar, os tendões dos cavalos e queimar os seus carros. Isso é maravilhoso, certo? Maravilhoso por várias razões, mas uma delas é Deus está dando, mas Ele está dando uma responsabilidade para esse povo. Deus está na frente, mas Ele dá uma responsabilidade a vocês terem que fazer isso. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote Maim e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhes Josué como o Senhor lhes dissera. Os seus cavalos já retou, ou seja, cortou os tendões, e os seus carros queimou. Tudo isso para mostrar o quê? Tudo isso para mostrar que a garantia da vitória encoraja Josué em um ataque direto ao inimigo e depende de Deus em vez da sua tecnologia militar, né? Era para confiar em Deus. Deus tinha dado a estratégia e sabe o que Josué fez? Exatamente como o Senhor lhe dissera. Ele não discutiu, ele não considerou outra possibilidade, ele fez o que Deus requis dele. E aí? O que nós podemos entender disso? Nós podemos entender que ele obedeceu exatamente como o Senhor mandou. Mas que, apesar de Deus dizer, olha, até a essa hora, disse antes, né, Deus para ele, a essa hora você vai ter exterminado esse povo. Mas faça isso, do jeito que eu estou mandando. Josué fez exatamente do jeito que Deus mandou.
Parece que Josué tem aprendido a lição, né? E fez exatamente o que Deus esperava dele. Nós deveríamos aprender também. Muitas vezes falhamos, como a gente já falou aqui, porque não confiamos no plano, no projeto, na forma de Deus agir. Mas quando nós agimos da forma como Deus espera de nós, sem discutirmos, tudo se torna mais execuível, mais fácil. Não sem dificuldades, mas pelo menos com menos uma dificuldade, a dificuldade da desobediência, né? Por enquanto ficamos por aqui, na próxima aula a gente continua. Um grande abraço, valeu!